Graça e paz sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, pessoal, bem-vindos a esse Devocionando. Como a gente anunciou na semana passada, essa semana a gente vai começar uma série de 3 vídeos com o título Hebreus, uma carta de fé. Então, nós vamos separar o estudo do livro de Hebreus, um estudo que não quer aqui ser um estudo que esgote o assunto, longe disso, mas trazer alguns elementos de fé importantes, alguns elementos importantes da fé cristã, para a gente meditar a partir do livro de Hebreus. Então, para começar hoje, eu quero te convidar a abrir comigo, se você está aí com a sua Bíblia, ou então acompanhar aqui com a gente. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler 3 versos, o 14, o 15 e o 16. Diz assim a palavra: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O autor de Hebreus, nessa primeira parte da carta, ele gasta ali um tempinho fazendo uma evolução histórica do povo de Israel. Então ele conta como é que foi a saída do povo ali do Egito e fala um pouco dos momentos que eles tiveram de crise no deserto. Veja, é como se a Bíblia deixasse claro, e aí o autor de Hebreus quisesse fazer esse paralelo, de que entre a saída do pecado e a chegada à Terra Prometida, existe esse caminho difícil para nós passarmos. O povo de Israel, e aí é o paralelo que o autor de Hebreus traz, o que aconteceu com eles? Eles caminhando no deserto, começaram a sentir saudades daquilo que eles viveram no Egito, por conta das privações que eles estavam passando ali no deserto. E eles começavam a cobrar Moisés, e falavam: Moisés, no Egito nós tínhamos cebolas, nós queremos cebolas, cadê a água, cadê o alimento? E cobrando, não vendo as coisas que Deus estava fazendo. O autor de Hebreus, quando faz esse paralelo e fala alcançar graça no momento oportuno, esse momento oportuno que ele está falando pra gente, não é qualquer hora. Não é um momento no qual eu achar que estou precisando de alguma coisa, não é um momento no qual eu queira um favor de Deus. É claro que Deus está com os ouvidos atentos para nos socorrer, mas quando o autor de Hebreus fala, o que a gente vê no contexto e a preocupação dele em contar com detalhes os problemas que o povo de Israel teve no deserto, ele está falando que talvez na nossa vida existam momentos que sejam semelhantes aos momentos de Israel no deserto. Ele está querendo trazer um paralelo, dizendo: olha, o povo de Israel, o que aconteceu com eles no deserto? Eles transferiram para Deus algumas expectativas de coisas que eles achavam que iam viver, porque Deus os tirou do Egito. Eles transferiram para Deus ideias ou coisas que eles queriam, mas que não necessariamente Deus tinha falado que eles teriam. Porque isso acontece muito conosco. Quando a gente sai da vida que nós tínhamos e aceitamos a palavra de Deus, automaticamente a gente acha muitas vezes que com isso Deus vai nos dar do bom e do melhor. Não, se Deus me tirou do Egito e no Egito eu tinha cebola, pelo menos a cebola eu vou ter. Não, se Deus me tirou do Egito e no Egito eu tinha as minhas vestes, eu tinha roupa, não, eu tenho que ter roupa, Deus tem que me dar provisão. E o que o autor de Hebreus está falando para a gente é o seguinte: olha, talvez nessa caminhada entre a saída do Egito, a saída do pecado, a consciência de que nós somos salvos, somos reconciliados com Deus e Deus nos tirou do império das trevas, até chegarmos aonde Ele nos promete, existe uma caminhada. E cuidado para que nessa caminhada não aconteça com você, não aconteça comigo o que aconteceu com o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel começou a murmurar de Deus. O povo de Israel começou a reclamar de Deus, porque achavam que Deus iria dar para eles coisas que eles não estavam recebendo. Então me parece que o foco da primeira parte da carta de Hebreus, um dos focos, é apresentar para nós a narrativa do povo de Deus no deserto, a narrativa de Israel, e dizer para nós: olha,
nós hoje, na nossa caminhada com Cristo, pode ser, e existe uma chance alta de que nós passemos por muitas situações difíceis, nós passemos por lutas, nós passemos por provações, mas cuidado para que no meio dessas provações a gente não transfira as nossas expectativas para Deus de tal forma que a gente passe a abandonar a fé. Porque o povo de Israel, no meio do deserto, a angústia deles foi tão grande por não receber aquilo que eles achavam que tinham que receber, que eles se tornaram murmuradores, eles se tornaram pessoas que desafiavam Deus, eles se tornavam pessoas que se rebelaram contra a liderança de Moisés e que por causa disso ficaram fora da terra prometida. Por causa da rebelião, por causa das reclamações, eles ficaram fora da terra prometida. Um princípio importante, então, da carta de Hebreus para nós que professamos a fé cristã é: cuidado para que na nossa caminhada no deserto, na nossa caminhada na vida, enquanto nós esperamos, enquanto nós alimentamos a nossa ardente expectativa por estar um dia na glória de Deus, enquanto nós aguardamos o momento no qual o Senhor virá nos resgatar, cuidado para que a gente não se torne reclamões. Cuidado para que a gente não se torne pessoas que esperam que Deus vá me dar o que eu acho que Ele tem que me dar e que se Ele não me der, eu me afasto dEle. Cuidado para que o maior objetivo, que é a terra prometida, ele não fique em segundo plano, em troca do que eu quero agora. Porque para Israel, a terra prometida em determinado momento parece que virou um detalhe. O que importava é se eles iam receber a provisão de Deus ali na hora. O que importava é se ia ter água na hora, era se ia ter comida na hora. Apesar de Deus com um braço forte ter tirado eles do Egito, apesar de Deus demonstrar sinais no caminho, a Bíblia diz que de dia, para que eles não ficassem com muito calor, Deus fazia uma coluna de nuvem para tampar o sol, e à noite, para que eles não ficassem com frio, Deus apresentava uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus mandou maná para eles. Deus fazia com que Moisés tirasse água da rocha para eles. E ainda assim eles murmuravam, reclamavam de Deus. O autor de Hebreus, então, ele apresenta para nós aquele que está à nossa disposição quando essa hora chegar. Porque o autor de Hebreus está querendo talvez ser claro com ele, dizendo: olha, essa hora vai chegar. Essa hora em que você vai olhar para a sua vida e talvez bater um desespero. Essa hora em que talvez você vai olhar para as suas coisas e não saber o que fazer. Na hora que a sua conta estiver vencendo e você olhar para Deus e quiser transferir isso para Deus. Na hora que você se sentir sozinho e olhar para Deus e quiser transferir isso para Deus. Na hora que dentro da sua congregação, da sua igreja, você começar a ver problemas e quiser transferir isso para Deus. O autor de Hebreus fala: olha, a hora da crise vai chegar. A hora dos dilemas pessoais vão chegar. E eles chegam porque você é humano. Porque eu sou humano. Deus não tem uma expectativa sobre você de que você seja super-homem. Tem pessoas que não aceitam errar. E eu me coloco às vezes, muitas vezes no meio disso. Os meus erros para mim, parece que eles têm uma proporção enorme. E eu me cobro sobre os meus erros de uma forma, às vezes, que Deus olha para mim e fala: mas cara, você é humano. Se Deus quisesse que você não errasse, Ele teria feito você uma criatura diferente, talvez um anjo. E você é humano, sujeito às suas crises emocionais, sujeito às suas crises psicológicas. Cuidado, porque muita gente quer incutir na nossa cabeça: a crente não fica triste, a crente é sempre vitorioso, crente está sempre sorrindo. Sabe o que isso gera nas pessoas? Gera crise. Porque nós somos pessoas que têm sentimentos. Então o autor de Hebreus pega e fala: cara, o povo de Israel que viu o que viu, teve crise. Vocês que muitas vezes estão lendo essa carta há anos e milhares de anos depois, saibam, vocês terão momentos de crise. Mas quando esses momentos de crise chegarem, quando esse momento oportuno chegar, saiba, você tem um sumo sacerdote que sofreu, que passou pelas mesmas tentações que você, para que pudesse, nessas tentações, vencer, se identificar com você e comigo, e para que hoje estivesse lá com o Pai, intercedendo por você e por mim. Então o convite dessa primeira parte da carta de Hebreus é o seguinte: quando a hora da crise chegar, clame por Jesus Cristo. Quando a hora dos conflitos internos chegar, quando você não souber mais quem é teu amigo, quem não é, quando você não souber mais quem é você no meio dessa bagunça, quando você estiver com dívidas, com dúvidas dentro da sua casa e a pressão estiver grande e você quiser abandonar a fé, o autor de Hebreus fala: lembre-se que você pode entrar diante de Deus com confiança por causa daquele que morreu por você.
Jesus Cristo é a garantia de que hoje eu e você podemos orar a Deus, podemos falar com Deus. Cristo passou por muitas dores e por muitos sofrimentos nessa terra. Foi abandonado, se sentiu sozinho, se sentiu negado, foi cuspido por homens, e em tudo isso ele foi vitorioso, para que hoje ele pudesse ser a nossa rocha, para que hoje nós pudéssemos clamar a ele. Se você está num momento de crise, ou passou por um momento de crise, ou vai passar por um momento de crise, o meu convite para você é o convite do autor de Hebreus. Quando a hora da crise chegar, quando a hora da dúvida chegar, quando você não souber mais em que se apegar e você não souber mais em que você tem fé, lembre-se daquele que entregou a sua vida por você. Lembre-se daquele que hoje é o nosso sacerdote. O que é um sacerdote? É aquela figura do Antigo Testamento que oferecia sacrifícios diante de Deus pelo povo, representava o povo diante de Deus. Hoje o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Lembre-se dele na hora de crise, meu irmão. Quando você estiver chorando por causa de um ente querido, quando você estiver aflito porque alguém que você ama muito está em condições complicadas, quando você estiver endividado, quando você estiver em crises emocionais, psicológicas, se sentindo sozinho, abandonado, o autor de Hebreus nos convida. A fé cristã é baseada na esperança que existe naquele que se entregou por mim e por você. A fé cristã é baseada num Deus vivo que ouve as nossas orações. Você pode orar a Deus agora aí onde você estiver. Não importa se você é evangélico, católico, o que você acredita. O que importa é que o Deus da Bíblia diz que aquele que aceita a Cristo como seu sacerdote tem acesso ao Pai. E nessa hora, se você precisa, se esse é um momento oportuno na sua vida, como a Bíblia diz, se essa é a hora da graça de Deus, a hora que você precisa de uma intervenção, fale com Ele. Talvez Ele não faça aquilo que você quer, mas Ele vai fazer aquilo que é melhor, porque Ele conhece a sua vida melhor do que eu e melhor do que qualquer um. A minha oração nessa noite, que nós estamos gravando o vídeo, e para você pode ser dia, tarde, noite, a hora que for. A minha oração é que eu não perca a fé. A minha oração é que o meu sumo sacerdote, Jesus Cristo, possa pegar na minha mão e me levar na presença do Pai, porque sozinho eu sou fraco. Que seja essa a sua oração também. E se lembre, no momento de aflição, você tem um sumo sacerdote, você tem alguém para interceder por você. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Acompanhe o Devocionando nos canais, curta, inscreva-se, compartilhe e fale da palavra para as pessoas ao seu redor. Coloque o vídeo nas redes sociais da forma que você achar melhor. E até o próximo Devocionando, em nome de Jesus.